Fala galera, DB com vocês. Hoje eu estou aqui para conversar um pouquinho com vocês sobre direitos individuais, direito constitucional, beleza? Separei aqui para vocês 10 questões em que eu vou estar respondendo com vocês e pontuando o que é importante de cada questão. O que é que vocês têm que, como vocês têm que olhar para as questões, como vocês têm que ter carinho na letra de lei, como vocês precisam entender e compreender aquilo que a banca gosta de cobrar de vocês. E um detalhe bem importante, tá, pessoal? Vários alunos têm pedido para eu gravar essas mini aulas aí, né, de resolução de questões, porque eles gostam muito da didática, do informalismo com que eu converso com os alunos, porque eu acho que o mais importante é que o aluno ele consiga compreender o que eu estou passando para ele, chegue na prova e consiga acertar questões. Aqui não tem vaidade, eu não quero ficar usando tecnicismo, eu não quero ficar usando palavras bonitas, não, tá? Se for necessário que eu use qualquer palavra que é mais simples que seja, mas que vocês consigam compreender o conteúdo, é isso que eu vou fazer aqui, beleza? E também se você está aqui achando que vai assistir uma aula em que eu vou só marcar ali, ó, certo, errado, também não é o seu lugar, beleza? Aqui eu vou pontuar sim, e até vou ali lapidar, dar algumas dicas que vocês, se souberem absorver da forma correta, vai fazer total diferença na preparação de vocês, beleza? Então, vamos deixar de conversa fiada e vamos começar a aula, que é o que importa, né? Pessoal, eu separei algumas questõezinhas aqui para vocês, tá? Eu não vou estar aparecendo na tela, e se eu precisar falar alguma coisa mais incisiva, mais pontual com vocês, eu corto aqui a câmera para mim, tá? Então, pessoal, a gente já começou logo aí, ó, com a questão da Polícia Rodoviária Federal 2019, para mostrar para vocês que não tem nada demais, não tem bicho de 7 cabeças. Beleza? Então, eu vou ler aqui com vocês. À luz da Constituição Federal de 88, julguem o item que segue a respeito de direitos e garantias fundamentais e da defesa do Estado e das instituições democráticas. Beleza? Então, vamos lá. São constitucionalmente assegurados ao preso o direito à identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer calado. Pessoal, primeira coisa que eu quero falar para vocês. Preste atenção, deixa eu cortar aqui para mim. Sempre que vocês estiverem fazendo uma prova, sempre que vocês estiverem fazendo algo que requer atenção de vocês aos detalhes, grifem, usem e abusem disso. Entendam que pode ser a prova da vida de vocês, pode ser ali a prova que vai mudar o contexto da sua vida, tá? Então, grife as palavras que você acha pertinente para que você não escorregue na casca de banana. E acredite em mim, isso acontece demais. Por isso que o concurseiro, quando ele chega em casa, ele fala assim: eu não acredito que eu errei isso, beleza? Então, dito isso, vamos voltar aqui para a questão para mostrar para vocês o que é importante dessa questão. Primeiro ponto que eu quero que vocês entendam, tá? A questão diz que é constitucionalmente, tá? Constitucionalmente assegurado. Porque eu quero frisar isso aqui com vocês. Pessoal, a banca CESP, ela costuma muito fazer pegadinha dizendo que a Constituição Federal assegura, tá? E muitas vezes, aquilo ali realmente funciona por causa de uma decisão de um tribunal superior, mas a Constituição Federal não está lá expresso nela e a questão está errada, certo? Então, isso aqui é importante ser grifado, tá? Mas vamos lá. Ao preso, o direito de identificação dos agentes estatais responsáveis pela sua prisão e o direito de permanecer calado. Galera, essa questão está correta. E o que é que eu quero chamar a atenção para vocês aqui? É o seguinte, que se vocês estão fazendo um concurso, pessoal, que é policial, tá? Concurso policial, vocês precisam saber os direitos, tá? Os direitos dos presos. Beleza? Tem muita gente que peca aqui, a galera não consegue compreender que está estudando, por exemplo, um concurso policial, para um concurso de tribunal, para um concurso jurídico, e tem que entender que algumas coisas vão sim pesar nas questões para o lado do dia a dia do cargo que você está estudando, tá? E onde é que eu encontro o direito dos presos, DB? Vai estar lá no artigo 5º da Constituição Federal, galera, tá? Então, eu separei aqui para vocês alguns direitos para a gente comentar, ó. Vamos lá. É assegurado ao preso o respeito à integridade física, tá? E moral. Ou seja, galera, o que é que eu quero falar aqui? Direitos humanos, pessoal. Então, o preso ele não pode ser agredido fisicamente, assim, do nada, né? Enfim, na verdade, em nenhum momento, né? Mas vocês sabem, né? E também a integridade moral do preso, não pode sofrer tortura psicológica, enfim, beleza? Então, vamos para o segundo inciso aqui. Agora a gente vai ler esse aqui, ó. Ninguém será preso senão em flagrante delito ou por ordem escrita e fundamentada de autoridade judiciária competente. Só um minuto, pessoal. Salvo nos casos de transgressão militar ou crime propriamente militar. Então, eu quero explicar isso aqui para vocês, tá? Qual é a regra? Vem aqui comigo, tá? Vem aqui comigo.
Qual é a regra, pessoal? A regra, tá? É não ser preso. Em quais situações a pessoa vai ser presa? Em quais situações a pessoa vai ser preso? Em duas situações, tá? Flagrante, que eu vou explicar para vocês, basicamente o que é flagrante, e por ordem, tá? Escrita e fundamentada do juiz. Por que eu quero mencionar isso aqui para vocês? Pessoal, aqui, ó, flagrante delito, tá? Vocês vão aprender no Código de Processo Penal. O que é flagrante delito? É aquela pessoa que está acabando de cometer o crime, logo após ter cometido, logo depois ele é encontrado com a arma do crime. Isso é flagrante delito, beleza? Então, nessa situação, a pessoa pode sim ser presa, tá? E por que eu botei ordem fundamentada e escrita e fundamentada? E eu fiz questão de mencionar essa palavrinha aqui, do juiz. Porque tem banca, pessoal, que vai chegar aqui, ó, e vai trocar autoridade judiciária e vai botar aqui, ó, autoridade, tá? Autoridade policial. E isso aqui vocês precisam prestar atenção, porque é isso aqui que tira a aprovação de vocês. Beleza? Então, e outra coisa, galera, falou em militar é exceção, tá? Transgressão militar e crime militar, a pessoa pode ser presa e vai ser regido por outro código penal, que é o Código Penal Militar. Beleza? Aí vamos então agora para o próximo inciso, galera. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados. Pessoal, eu quero que vocês guardem isso no coração. Isso aqui despenca em prova, tá? Imediatamente ao juiz competente, à família do preso ou pessoa por ela indicada. Galera, as bancas, elas costumam botar a pegadinha aqui, ó. Elas falam que é 24 horas comunicado, 48 horas comunicado, e não. Então, guardem isso com vocês, tranquilo? O preso será informado de seus direitos, entre os quais de permanecer calado. O preso não precisa se autoincriminar, galera. Então, ou seja, se o preso pode dizer assim, ó, eu quero ficar em silêncio e quero assistência da minha família ou do meu advogado e do meu advogado, beleza? Então, isso aqui foi um dos incisos que foram mencionados na questão, beleza? Outro aqui, ó, o preso tem direito à identificação dos responsáveis por sua prisão ou por seu interrogatório policial. Perceba que esse inciso aqui, tá? Mas esse inciso aqui foi a questão, tá? A questão mencionou justamente isso, o direito do preso ficar calado e da identificação dos responsáveis pela prisão, tá? E aqui, por fim, galera, ó, o Estado indenizará o condenado por erro judiciário, assim como que ficar preso além do tempo fixado na sentença. Isso aqui é uma forma de garantia, né? Garantia em questão de o Estado cometer um erro de prender o cara erroneamente, ou então deixar o cara na prisão mais tempo do que ele deveria cumprir. Tranquilo? Questão simples, fácil, porém muito conteúdo para vocês aqui levarem para a prova, que com certeza pode ser abordado na prova de vocês, tá? Outra questão da Polícia Rodoviária Federal, tá, galera? O cabeçalho ali é igual, então vamos só para ver o que foi cobrado. Em caso de iminente perigo público, lembra que eu disse que vocês têm que grifar, galera? Então já grifa isso aqui, ó. Tem o iminente perigo público, tá? A autoridade pública competente poderá usar propriedade particular, tá? Desde que assegure a consequente indenização, independentemente da comprovação da existência do dano, que nesse caso é presumido. Ou seja, galera, a primeira dúvida que ia ficar aqui, pô, será que realmente o cara pode usar a propriedade particular? Enfim, pô, que indenização é essa? O dano já é presumido. Galera, a gente tá à frente aqui, tá? Um instituto chamado requisição administrativa, tranquilo? Isso aqui despenca em prova. O que é que eu quero que vocês entendam? Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Vamos supor, você é policial rodoviário federal, amém? Amém. Então, você está ali, ó, no seu dia a dia e surgiu um iminente perigo público. O que é aquilo? Pô, o perigo está prestes a acontecer e você está aqui. E, para isso, você precisa usar a propriedade de um particular. Então, você tem total direito, porque está tá frente a um iminente perigo público, você vai usar a propriedade do particular. Só que o que é que a questão disse? A questão disse que o dano que é gerado ali na propriedade particular já é presumido, ele já vai existir de todo jeito. E precisa de uma indenização já logo de cara. E a questão está errada por causa disso, porque como é que funciona a requisição administrativa? Você lá é PRF. Pum, iminente perigo público, precisei usar a casa do particular, beleza? Beleza.
Meu irmão, eu usei, ficou tudo bonitinho, não aconteceu dano, acabou. O Estado não vai precisar indenizar nada. Ou seja, a requisição administrativa só vai caber indenização, o Estado só vai precisar indenizar realmente o particular se houver um dano posterior ao uso, depois do uso, beleza? Então, foquem nisso, porque a banca, ela adora, ela ama cobrar esse conteúdo, tá? Então, vamos lá. Essa questão aqui enfrenta tudo isso que eu falei agora para vocês, né? Deixa eu pegar a caneta aqui. Então, essa questão aqui torna-se errada e eu trouxe aqui para vocês ó, o artigo. Ó, lembra? Ó, iminente perigo público, tá? A autoridade competente poderá, sim, poderá usar de propriedade particular assegurada ao proprietário indenização ulterior aqui, ó, posterior. Se houver dano, então não é presumido, tá? Não é presumido, beleza? E como é o nome disso aqui, galera? E como é o nome disso aqui? Requisição, tá? Requisição administrativa, beleza? Isso aqui, pessoal, é diferente de desapropriação, tá? Eu vou dar um exemplo só para vocês entenderem, tá? Tem vários tipos de desapropriação, mas eu vou dar um exemplo aqui de uma desapropriação só para vocês entenderem a diferença. Tá? Como é desapropriação? Tem uma propriedade particular, tá? Em um local ermo. O que é um local ermo? Um local, tipo, sem nada, abandonado, e o Estado, sei lá, algum órgão público quer construir uma BR ali. Então, o que é que vai acontecer? O Estado chega lá, vai desapropriar a pessoa e vai indenizar a pessoa e vai construir a BR naquele local. Beleza? A indenização, a mixaria lá, enfim, tem os seus cálculos, mas isso é desapropriação. É totalmente diferente de requisição administrativa, que é quando tem um iminente perigo público, tá? Você precisa usar essa propriedade. Beleza? Então, basicamente é isso, é só para vocês entenderem a diferença e vocês não cometerem um erro, porque essa questão poderia estar toda correta, tá? E dizer que isso aqui era desapropriação, entendeu? Poderia botar tudo bonitinho, desapropriação, dizendo que poderia usar com iminente perigo público, propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização posterior, se houvesse dano, e o nome desse instituto é desapropriação. E aí a questão estaria errada também, tá? Beleza? Galera, muito conteúdo, tá? Então, fica ligado para não vacilar. Questão de delegado de polícia, Polícia Civil de Sergipe. Eu quero mostrar para vocês que não tem bicho de 7 cabeças também, tá? Então, vamos lá. Ó. Conforme o texto constitucional vigente, a prisão, tá, de qualquer pessoa e o local onde se encontra terão de ser comunicados. Pô, lembra o que é que eu falei para vocês, galera? Ó. Tá falando de prisão de qualquer pessoa. Ou seja, o que é que estão falando aqui para vocês? O que é que eu falei para vocês que vocês precisam saber? Direito dos presos. Vocês perceberam que cai em prova de PRF, cai em prova de PF, cai em prova de delegado, não importa. E é o que aqui diz aqui, ó, que o local onde se encontra terá de ser comunicado em até 24 horas ao juiz competente e à família do preso ou pessoa por ela indicada. Lembra o que é que eu falei para vocês, galera? Lembra? Lembra aí que eu falei. Eu falei que essa indicação tinha que ser imediata. Tá? Então, questão também errada. Eu trouxe para vocês aqui, ó, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados imediatamente, pessoal. Isso aqui não pode ser errado por vocês, beleza? Então, vamos lá. Outra questão do delegado, galera. O princípio da individualização da pena determina que nenhuma pena passará da pessoa do condenado, razão pela qual as sanções relativas à restrição de liberdade não alcançarão os parentes do autor do delito. Pessoal, por essa questão aqui, ela separa, deixa eu cortar aqui para minha câmera para falar com vocês com carinho. Essa questão aqui, ela separa aquele cara que faz questões e é aprovado em concurso público, daquele cara que só estuda teoria e não faz questões, e ele não passa em concurso público. Por quê? Porque aquele cara que só estuda teoria, ele vai saber os princípios e tal, mas ele não vai se ligar na malandragem da banca. Ele vai achar que às vezes ele tem que decorar os conceitos dos princípios, porque a banca só vai botar um conceito totalmente errado, tá? E essa questão, ela induziu o candidato ao erro. Por que ela induziu ao erro? Porque o conceito está correto, só que o princípio não é esse, tá? Esse conceito aqui não tem nada de errado nesse conceito, galera. Só que o princípio não é esse. O princípio aqui falado é o princípio, tá? Deixa eu botar aqui, ó. Intranscendência da pena. Que eu vou explicar para vocês o que é diferente, tá? De individualização. Show?
Então, o que é o princípio da intranscendência da pena? É justamente isso. Eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui, mas vamos supor, seu pai comete um crime, e aí o crime ele é punido com prisão, tá? De detenção, reclusão, enfim, tá? Ele vai lá pro xadrez. Essa pena dele nunca vai poder passar para você. Ah, mas eu ouvi falar que se for patrimonial, pode ter uma indenização aí desse valor patrimonial. É outros 500, galera. Não vai misturar as coisas, tá? Não fica misturando conteúdo. Foca no que realmente você precisa saber para responder a questão. Tranquilo? E o que é o implícito? Então, assim, a questão, ela tá errada, né? Ela tá errada. Fechou? Só que eu quero falar para vocês o que é o princípio da individualização da pena. É muito simples, pessoal. É assim, ó, tem João e José, tá? João e José cometem um crime de homicídio. Significa que João e José vai cumprir uma pena de 10 anos, os dois iguais? Não. Pode até ser que seja, mas é individualização da pena. José vai cumprir uma pena que vai ser avaliada lá na dosimetria da pena, né? São várias coisas que são avaliadas. E João vai cometer, ou João vai cumprir outra pena, tá? Então vamos supor que João tenha antecedentes criminais, seja um cara que já cometeu vários crimes. Pô, ele vai cumprir 15 anos. E José é um cara que é réu primário e tal, ele vai cumprir 5 anos. Pode sim, mesmo crime, penas diferentes. Individualização da pena, beleza? Então não confundir intranscendência da pena com individualização da pena, beleza? Então vamos aqui para a próxima questão, tá? Que vamos, papai. Vamos que vamos, que eu quero que na sua prova tenha alguma questão daqui, com esses assuntos aqui. Tá? Pessoal, papiloscopista Polícia Federal 2018, tá? Espera aí, só um minutinho. Uma associação com o objetivo de pleitear direitos relativos à educação de adultos analfabetos planeja realizar uma manifestação pacífica em local aberto ao público, inclusive para maior visibilidade e aderência. Considerando essa situação, né, vamos julgar o item. A máxima liberdade de expressão no âmbito das associações é extensamente garantida pela Constituição Federal. Pô, coisa linda, até aí show. Que assegura a livre manifestação de pensamento e protege o anonimato. Galera, essa questão é para pegar aquele aluno apressado, aquele aluno que está com vontade de ir no banheiro no meio da prova e não vai, e aí ele começa a ficar agoniado, e ele vai errar besteira, e ele vai chegar assim e vai dizer, eu não acredito que eu errei essa questão. Por quê? O que é que a banca faz? Ela é maldosa sim, pessoal. A banca, ela quer fazer você escorregar, muitas vezes ela não quer medir conhecimento, não, ela só quer fazer você errar e ficar rindo da sua cara, beleza? Então, qual é o grande problema dessa questão? Ela confunde isso aqui, ó. Ela bota esse nomezinho aqui, ó, protege. E você, na agonia, você acaba confundindo protege com é vedado, com é permitido, enfim. Então, marque a palavra, como eu falei para vocês, ó. Marquem a palavra. Isso aqui, ó, artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, tá? Ela diz que é livre a manifestação de pensamento, sim, tá? Só que é vedado o anonimato. E uma coisa que eu quero mostrar para vocês, anonimato, que vedado não é a mesma coisa de proteger. Quando protege algo, você está garantindo algo. Então, não protege, tá? O anonimato, ele não é permitido, beleza? Então, questão também, gabarito errado, tá? Aqui eu botei para vocês, né, o artigo 5º, inciso 4º, como eu citei, e aqui, ó, só para comprovar que é vedado realmente, tá? O anonimato. Vamos para a próxima questão, questão 6, papiloscopista também, tá? Então, assim, ó, o cabeçalho, galera, muitas vezes é o mesmo, tá? E aí tem 2, 3 questões, então não vou ler. E considerando essa situação hipotética, vamos julgar o item, tá? As associações, tá? As associações, em regra, não precisam de autorização da administração pública para reunir-se, assim como sua criação. Galera, questão corretíssima, tá? As associações, elas não precisam, tá, de autorização da administração pública para reunir-se, para criação, para nada disso. Olha só, trouxe para vocês aqui o inciso do artigo 5º, tá? Pessoal, aqui é artigo 5º da Constituição Federal, até porque a gente está estudando o quê? Está fazendo questões de direitos individuais, tá? Então, vamos lá. Ó. A criação de associações e na forma da lei é de cooperativas independem, grifa isso aí no teu vadimeco, de autorização, sendo vedada, não é permitida, tá? A interferência estatal em seu funcionamento,
beleza? Então, ó, guarde isso aqui no coração de vocês, porque isso aqui pode sim ser cobrado, tá? Outra coisa também muito importante sobre associações, galera. Se liga na diferença de suspensão das associações, tá? Versus dissolução, beleza? Eu guardo um bizu no meu coração. O que é mais grave? Suspender ou dissolver algo? Isso aqui é mais grave, isso aqui é menos grave. Ou seja, aqui só precisa de decisão judicial. Beleza? Aí suspende. Precisa de uma decisão judicial. Aqui precisa de uma decisão judicial, tá? Só que precisa do trânsito em julgado. O que é o trânsito em julgado? Aí vocês vão aprender em outro momento, mas trânsito em julgado é quando não cabe mais recurso. Então, para suspender, basta uma decisão judicial, beleza? Para dissolver uma associação, precisa, tipo, recorrer e não caber mais recurso, trânsito em julgado, beleza? Próxima questão, galera. Polícia Federal, escrivão, tá? Apesar de o ordenamento jurídico vedar a extradição de brasileiros, brasileiros devidamente naturalizados poderá ser extraditados se comprovado seu envolvimento com tráfico ilícito de entorpecente. Galera, presta atenção, presta atenção. Extradição é um tema muito importante e existe uma diferença grande na extradição do brasileiro nato, tá? E do brasileiro naturalizado, tá? Essa questão aqui, vamos lá, deixa eu ver de novo aqui, ó. Apesar do ordenamento jurídico veda mesmo, é verdade, a extradição de brasileiros, brasileiros devidamente naturalizados, percebe que eu disse que existe uma diferença? Então, aqui, ó, tá dizendo que é naturalizado. Poderá ser extraditado se comprovado seu envolvimento com tráfico de entorpecentes. Essa questão é verdadeira, mas eu quero mostrar para vocês o seguinte, presta atenção, artigo 5º aqui, ó, eu trouxe para vocês. Nenhum brasileiro será extraditado. Então, vamos lá, qual é a regra? Decorem isso, tá, pessoal? Bota isso no coração de vocês. Regra, tá? O brasileiro nato não será extraditado. Não será extraditado. Fechou? Qual é a exceção? Exceção. Se for naturalizado, e aí existem duas situações, pessoal. Deixa eu até mudar a cor aqui para vocês não errarem, tá? Duas situações, tá? Antes da naturalização, tá? Crime comum, ou seja, ele praticou um crime comum e foi antes da naturalização, então ele pode ser extraditado. E depois da naturalização, se ele tiver envolvido, vou falar aqui uma linguagem bem com tráfico, beleza? Se ele tiver envolvido com tráfico de drogas, pode ser depois, que foi o caso da questão, beleza? Galera, existe uma decisão aqui dos tribunais superiores, tá? Uma decisão dos tribunais superiores, dizendo aqui, ó, sobre o brasileiro nato, que existe uma situação que esse brasileiro nato, ele pode ser extraditado. Que situação é essa, galera? Foi uma situação de uma brasileira nata, né, que ela conseguiu o green card. Vocês que não sabem, quando a pessoa consegue o green card, ela praticamente ela é natural lá dos Estados Unidos, né? E mesmo ela com green card, ela optou por se naturalizar americana. Então, a partir desse momento, os tribunais aqui entenderam o seguinte: pô, se ela já tinha o green card, por que ela foi se naturalizar americana? Então, é como se ela tivesse perdido de ser nata no Brasil. Então, nesse caso aqui, seria aceitado sim extradição. Mas isso aqui é exceção da exceção, beleza? Beleza? Só para vocês saberem que existe essa situação. Então, em nenhum caso o brasileiro nato pode ser extraditado, falso, beleza? Existe já essa decisão aí, tranquilo? Agora, é assegurado pela Constituição Federal? Não, na Constituição Federal o que diz é isso aqui, beleza? É isso aqui, tranquilo? Vamos lá, galera, para mais uma questão aí, tá? De agente da Polícia Federal 2014, pessoal. Um agente de Polícia Federal foi escalado para atuar em operação para cumprimento de mandado judicial de prisão e de busca e apreensão durante o dia, tá? Então, a gente já vai botando aqui, ó, o que é importante dessa questão, né, galera? Então, tipo assim, ó, aqui, ó, é durante o dia, tranquilo, que ele foi convocado, e documentos no escritório de profissional do investigado. A respeito da atuação do agente na situação descrita acima, julguem o item a seguir. Mesmo sem, então aqui, ó, ele estava sem o consentimento do proprietário. É permitido ao agente entrar no escritório profissional onde se encontrem os objetos de busca e apreensão? Galera, essa questão aqui tá verdadeira, tá, pessoal? Mas eu quero aqui comentar com vocês alguns pontos importantes, beleza? Eu botei aqui, ó, esse inciso do artigo 5º, tá? Artigo 5º aqui também para vocês, beleza?
Mas o que é que eu quero que eu diga para você? O que é que eu quero que vocês saibam? Que a casa, ele é sim um asilo inviolável. O que é isso? Ninguém pode entrar na casa de um particular sem o consentimento do particular. Essa é a regra, beleza? Só que existem algumas exceções, pessoal. E quais são as exceções? São essas que eu vou dizer para você. Primeira coisa que eu quero dizer para vocês: existe uma decisão dos tribunais superiores dizendo que várias coisas se comparam à casa, tá? E quais são os exemplos dessas coisas? Eu vou botar aqui para vocês. Por exemplo, um quarto, tá? Um quarto de hotel, beleza? Se a pessoa está ali naquele quarto de hotel, é como se fosse a casa da pessoa, tá? O escritório profissional da pessoa também, tá? Então, assim, ó, são várias coisinhas que se igualam à casa. Então, é um asilo inviolável. Ninguém pode entrar lá sem a pessoa consentir, beleza? Beleza. Mas quais são as exceções, pessoal? Deixa eu botar aqui exceções, tá? As exceções, elas se dividem em duas. Na verdade, duas, Vamos lá. Durante o dia, o que é que acontece durante o dia? Se a pessoa tiver um mandado judicial. Ou seja, se eu sou um policial, tá? Vamos lá, corta para mim. Sou policial federal, tenho um mandado de prisão para jubileu, beleza? E eu chego lá de manhã, vou tudo certinho, né? Padrão, fuzil na mão, tudo, pum, bato na porta. Eu falo, pô, Polícia Federal, abre a porta, porra, eu quero entrar, Polícia Federal. Aí o cara faz, eu não vou entrar não e tal, mas eu tô com mandado judicial, meu amigo, abre a porta que é uma ordem é um mandado de prisão. Beleza, o cara não vai entrar. Meu irmão, pé na porta, entra, deixa o ambiente todo tranquilo, certinho, e você vai lá executar a prisão, tá? Então, pode sim, durante o dia e se tiver com mandado judicial. Guardou no coração? Isso aí? Beleza. E quais são as situações que podem a qualquer momento, independente de ser durante o dia ou não? Então, vamos botar aqui para vocês, tá? Vamos botar aqui para vocês. Vamos lá. Qualquer momento. Qualquer momento. Galera, são 3 situações que podem a qualquer momento, beleza? Flagrante delito também, flagrante delito. Por que eu disse também, galera? Porque no início da aula eu disse que flagrante delito era uma das situações que a pessoa poderia ser presa, beleza? Se tiver um desastre, você pode também adentrar a qualquer momento, e se for para prestar socorro, tá? Então, eu só tirei aqui para passar o conteúdo para vocês, mas eu quero voltar aqui só para vocês verem como tem razão, tá? Disse que foi durante o dia, beleza? E disse que tinha um mandado judicial. Lembra que eu falei para vocês que a casa é um asilo inviolável, mas a primeira exceção era essa, durante o dia e com mandado judicial? Tá? Então, ó, mesmo sem o consentimento do proprietário, é permitido sim a gente entrar no escritório profissional onde se encontra os objetos de busca e apreensão. É aquele chamado pé na porta, que a galera sonha em fazer, entendeu? Então, questão sim, certíssima, beleza? Vamos caminhando aí para o final da nossa aula, galera. Questão 9, agente também de Polícia Federal 2014. Tranquilo? É o mesmo cabeçalho, então eu vou já direto para a questão. O agente poderá acessar o conteúdo de correspondências encontradas no escritório profissional do investigado, uma vez que está prevista na Constituição Federal, de forma expressa, a possibilidade de violação do sigilo das correspondências quando houver ordem judicial em processo penal. Galera, corta para mim, coisa importante que eu quero falar para vocês. Lembra que no início da aula eu disse que vocês prestassem atenção quando a questão dissesse que está expresso na Constituição Federal, está expresso na letra de lei, está expresso em algum lugar, porque a banca ama isso. E aí você vai achando que tá grandão e cai na pegadinha da banca, porra. Então, vem cá, eu vou te mostrar. Isso aqui é um exemplo clássico disso. Clássico, meu amigo. Galera, presta atenção. A partir do momento que a banca chega para você e diz que tá... Olha o que ele falou aqui, ó. Cadê? Ó, está previsto na Constituição Federal de forma expressa. Falou o quê, galera? Falou de o conteúdo de correspondências. Pessoal, isso aqui hoje já tem um entendimento que pode sim acessar, tá? Pode sim. Só que o grande problema da questão é que diz que está na Constituição Federal de forma expressa. E eu vou mostrar para vocês, tá? Essa questão aqui, ela está errada, beleza? E por quê, galera? Olha o que diz o artigo 5º. Aqui é a Constituição Federal, beleza? Aqui é o que está expresso. Então, diz que assim, ó, inviolável o sigilo da correspondência e das comunicações telegráficas,
de dados e das comunicações telefônicas. Olha o que eu quero mostrar para vocês. Aí o que é que diz? Salvo. No último caso, qual é o último caso, galera? São comunicações telefônicas. No último caso, por ordem judicial, nas hipóteses na forma da lei que estabelecer para fins de investigação criminal e instrução processual. Então, galera, o que é que eu quero dizer para vocês? Que na Constituição Federal, tá? De forma expressa, o que é que diz para vocês? Que só pode violar o sigilo das comunicações telefônicas. Ou seja, então, na Constituição Federal não diz que pode violar o sigilo das correspondências, beleza? Nem das comunicações telegráficas, nem de dados, nada disso. Só o de comunicação telefônica, tá? E por ordem judicial, nas hipóteses da forma que a lei estabelecer. Quando você vem na questão, diz que era o conteúdo das correspondências, beleza? Pegadinha sinistra da banca e que a pessoa cai igual um pato, beleza? Última questão para a gente encerrar a nossa aula, tá? Uma questão clássica para prova de agente administrativo, mas isso aqui pode cair em qualquer prova, galera, de delegado ou qualquer prova, que diz que o terrorismo, o racismo, a tortura e o tráfico ilícito de entorpecentes são crimes hediondos, inafiançáveis e insusceptíveis de graça e anistia. Galera, essa questão tá erradíssima. Por que tá errada? Porque, galera, o racismo não entra no inciso que fala que é insusceptível de graça e anistia, tá? Tem até um bisuzinho que a galera decora aí, né? Que, tipo, eu nunca fui decorar muito isso, mas é o T3 e a T3H, beleza? O que é isso? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó. Diz aqui, ó, que a lei considera crimes inafiançáveis e insusceptíveis de graça ou anistia. O quê? Por que 3T, galera? 3T. Porque tortura, tráfico e terrorismo. E por que H? E por que H? Porque, ó, e os definidos como crimes hediondos. Muito importante, tá, galera? Responde tanto os mandantes como os executores e os que, podendo evitá-los, se omitem. Ou seja, quem comete omissão, beleza? E aí, o que é que acontece? Qual foi o erro da questão? Falou que o racismo era insusceptível de graça e anistia. Não, o racismo ele chega até a ser inafiançável também. Foi isso que a questão fez para confundir. Só que o racismo é inafiançável e prescritível e a pena é de reclusão, tá? Cuidado com isso aqui também, que a banca pode dizer que o racismo, tá, tem pena de detenção. Vocês vão aprender isso depois, a diferença de detenção para exclusão e para reclusão, mas não é, tá? Decora aqui, ó, R de racismo, R de reclusão, tá? E é um crime inafiançável e imprescritível, mas não é insusceptível de graça de anistia, beleza, galera? Então, pessoal, eu tenho certeza que eu pontuei várias coisas aqui bem importantes que podem ser cobradas na prova de vocês. Só deixei uma frase aqui para concluir a aula, tá? Que é uma frase que eu acho muito bacana, que é: não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Por que eu deixei essa frase aqui para vocês, pessoal? Deixa eu até cortar aqui para mim. Porque, pessoal, eu percebo muitas pessoas hoje com crenças limitantes, pessoas deixando de realizar o sonho, pessoas deixando de ir em busca daquilo que acreditam, tá? Por escutarem A, B ou C. Pessoal, então, assim, em vários momentos da minha vida, se eu não tivesse sido ousado, se eu não tivesse sido um cara que fechei os olhos, tampei os ouvidos para qualquer coisa que me falassem ou que me mostrassem, eu não teria conquistado metade do que eu venho conquistando. E a partir do momento que eu resolvi decidir deixar um legado fazendo algo na minha vida, eu venho sempre com um pouco, tá? Colocando em prática, e Deus me capacita para transformar o pouco em muito. Então, assim, não sabendo que era impossível, ele foi lá e fez. Então, tire a palavra impossível da sua vida, vai lá e realize os seus sonhos, tá? A melhor resposta para qualquer coisa é o resultado, é o sucesso, tranquilo? Então, galera, eu gostaria de encerrar essa aula mandando um abração para vocês, transmitindo muita energia positiva e dizendo que é de degrau em degrau que a gente chega lá. Todo sucesso é construído por muitos insucessos, tá? Por muitas coisas que as pessoas elas nem imaginam que acontecem no dia a dia, tá? Muita gente só vê a ponta do iceberg. Então, ó,
blinde a sua mente e vá para cima com tudo. Espero que você tenha gostado. Se você gostou, de verdade, do fundo do coração, ajude a gente, deixe o seu like aqui no vídeo, compartilhe, se inscreva no canal, ative o sininho, porque em breve eu estarei aqui gravando mais resolução de questões e mais conteúdo bacana para vocês, beleza? Tamo junto, pau na máquina, vamos para cima e é só o começo. Valeu!